no sistema de questões, na leitura da lei, na leitura de gabaritos de provas anteriores. Sempre que você se deparar com uma tese, pega essa tese com carinho, como se fosse uma pedra filosofal. Diga-me, o que você vê? Resposta à acusação. Primeira informação importante da aula Resposta à Acusação é você descobrir que resposta à acusação tem crase. Resposta a com crase, acusação. Então é o nome da peça. Então se perguntar para você, o que caiu? Você tem intimidade com essa peça para falar caiu RA? Claro que não. Ah, não. Segunda fase, não. Não abrevia. Escreva resposta a, com crase, acusação. Esse é o nome dessa peça. Meu nome é Ronnie. Ronnie Weasley. Muito prazer. Vamos estudá-la. Conceito. Não sendo o caso de rejeição da denúncia, o juiz deverá recebê-la, determinando a seguir a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Pessoal, prazo em segunda fase significa pontuação. Então, o que você já aprendeu aqui em alguns minutinhos na aula de hoje? Nada. Eu repito, nada. Que resposta à acusação tem crase e que o prazo da resposta à acusação é 10 dias. Pode ser que o juiz receba a denúncia e se o Ministério Público fez uma proposta de sursi processual, pode ser que o juiz, ao invés de determinar a citação do réu, o juiz determine a intimação do réu para uma audiência de suspensão do processo. Aí o réu vai lá, vamos nós, advogados dele, junto, negociar com o Ministério Público as condições da suspensão do processo. Quando cabe suspensão do processo, professor? Lição fundamental para hoje. Não durma sem estudar o artigo que eu vou pintar agora para você. Esse artigo ele é pintado de laranja. Teu VAD não tem legenda de cores? O artigo 89 da Lei 9.099 de 95 é pintado de laranja porque ele é uma matéria preliminar. Resposta à acusação comporta uma preliminar de nulidade pela ausência de apresentação de proposta de suspensão condicional do processo. Então já temos aqui de cara, veja essa tela. Cada item que eu grifo significa o quê? Que no gabarito da FGV, da sua segunda fase, vai ter ali preliminar de nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da 9.099. É o que está aqui. Valor 0,60, 0,40, 0,30. Ponto para você que lembrou disso. Seus triunfos irão render pontos. Você que estudou hoje o artigo 89 da Lei 9.099, com todos os seus detalhes, já tem bagagem para uma preliminar de nulidade. Por que preliminar de nulidade? Porque quando cabe a proposta de suspensão do processo e o Ministério Público não faz, é uma sacanagem. Só que você não pode escrever, ó, maldade, hein? Sacanagem, hein? Você não pode escrever isso na peça. Você tem que escrever preliminar de nulidade por ausência de proposta, já que o réu, e ele acabou de virar réu porque o juiz recebeu a denúncia, já que o réu preenche os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099. Suspensão condicional do processo, quando o teu cliente tem direito porque preenche os requisitos para a prova da FGV, é uma preliminar de nulidade quando o MP não faz uma proposta. Isso precisa estar
explícito, expresso, tem de estar lá. Não pode ser uma coisa jogada. Tá bom? Muito bem. Pergunta importante, pergunta importante. Professor, não seria citação para o sursi, ao invés de intimação? E eu vou te colocar exatamente o que a FGV colocou na prova dela quando caiu isso. Ele coloca assim: a defesa foi intimada e citada para apresentar a medida cabível. Ou seja, você fala, bom, a citação aqui me impõe a peça resposta-acusação. Mas por que ela foi intimada junto com a citação? A intimação, gente, se dá por conta da audiência de sursi processual, artigo 89 da 9.099. Então, essas palavrinhas precisam começar a soar bem no seu ouvido. Quando fala citação, é chamamento ao processo para fazer a peça resposta-acusação, ponto. Intimação serve para outros casos. Nem sempre a intimação demanda que a pessoa já esteja numa relação processual. Você pode ser intimado para uma audiência de acordo de não persecução penal que acontece antes mesmo de ter denúncia. Então, tira o processo civil da sua vida, tá bom? A intimação pode acontecer na delegacia, a intimação pode acontecer no fórum antes de ter processo na NPP, a intimação pode acontecer depois da denúncia ser recebida pelo juiz e antes da citação, e a intimação pode acontecer para audiência de instrução e julgamento após a sentença condenatória e por aí vai. Então só grava o seguinte, que a citação ela deverá vir acompanhada da peça resposta à acusação. Citação, resposta à acusação. Escreveu? Muito bem. Tivemos um probleminha na prova passada em relação à tempestividade da apelação, tá bom? E aí fica a dúvida, eu tenho que falar que a minha resposta à acusação é tempestiva? Não, decididamente não. Pô, como é que você pode cravar isso, cara? Porque a tempestividade, ela é um pressuposto recursal. Se você estiver num ambiente de recursos, a tempestividade deve aparecer. Se você está num ambiente processual e não recursal, peça única de processo, não faz sentido falar que ela é tempestiva, porque quem é tempestivo é recurso e resposta à acusação não é recurso. Claro que você vai usar os 10 dias, vai calcular o prazo, eu já vou ensinar você a calcular o prazo daqui a pouquinho, mas a tempestividade, a palavra tempestividade está atrelada a recursos, porque a tempestividade é um dos pressupostos recursais e a resposta à acusação não é um recurso. Queixa-crime não é recurso, resposta à acusação não é recurso, memoriais não é recurso, defesa preliminar não é recurso. Então, ficamos dessa forma. Tá legal? Muito bem. Voltando para cá. Resposta à acusação é uma peça obrigatória? Sim, obrigatória. Sem a resposta à acusação, eu tenho uma nulidade absoluta. Se o réu for citado e já marcarem audiência e não darem a oportunidade da defesa apresentar RA, nulidade absoluta porque falta uma fórmula essencial ao ato. Então precisa ter resposta à acusação, a coisa nem caminha. Pra vocês terem uma ideia, quando o réu é citado ele não está nem aí, eu não quero que se dane essa citação, não vou contratar advogado, não vou gastar dinheiro, não vou perder meu dia de trabalho para ir na defensoria, eu quero que se dane. Ele dá de ombros para o Poder Judiciário e toca a vida dele, mesmo a citação estando na casa dele. E aí como é que funciona? Nesse caso, que a gente tem essa informação, nós precisamos trabalhar com a nomeação da Defensoria Pública. Mas como você está fazendo a prova da OAB, não vão nomear defensor público. Então você é o advogado, você vai fazer a peça. Todas as vezes que caiu resposta à acusação, você, como advogado do fulaninho, apresente a medida cabível.
E o último ato processual do enunciado era a citação. Já vou mostrar para você exemplos de prova para vocês se familiarizando. Muito bem. Não apresentada a resposta à acusação no prazo legal, ou se o acusado citado regularmente não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, que é o que eu disse para você da defensoria, né? Concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. A ausência de nomeação de defensor pelo juiz para oferecimento de resposta à acusação gerará nulidade absoluta. Claro, eu tenho o quê? Eu tenho uma denúncia do promotor falando que o réu é um maldito. Isso é um insulto. O que eu preciso no processo penal justo, equilibrado, ter logo na sequência de alguém falando você não presta. Eu preciso ouvir essa pessoa. Primeiro, para que ela possa se defender, ampla defesa. Segundo, para que ela possa contrapor os argumentos do promota, contraditório. Então, a ampla defesa e o contraditório estão sendo violados na ausência da resposta à acusação, que é uma preliminar espetacular. A Constituição está sendo desrespeitada, os princípios do contraditório e da ampla defesa estão sendo desrespeitados. Vamos começar a brincar de segunda fase? Vamos lá? A lei está aí do teu lado? Bem, sim, é claro. Eu sei que para alguns está. Abre o teu VAD e me localiza no artigo 5º da Constituição qual é o inciso que diz: precisamos respeitar o contraditório e ampla defesa. Aos processos em geral observar-serão o contraditório e ampla defesa. Abre aí o artigo 5º e me diz o inciso aqui no chat. Vamos lá? Muito bem. Enquanto isso eu vou continuando aqui por uma tela bem legal que serve para que você nunca erre essa peça. Logo após, olha a palavra, citação do réu, a peça que você deve fazer na segunda fase da OAB será a resposta à acusação. E turma boa! Olha que coisa mais linda! Que coisa mais linda, né? Quanta Louis Vuitton aí, quanto LV aí no nosso chat, tá bom? Reinaldão cravou, foi o primeiro. Boa! Tamires, Ronaldo, José Manuel, Liz Pereira, Pedro Henrique Souza, Lia Farias, Caciliana Rezende, Tarissa Rigol, tem de abrir, tem de olhar, tem de ficar botando o olho ali, tem de estar marcado como preliminar de nulidade por violação de contraditório e ampla defesa. Já pega a tua caneta e pinta a bagaça de laranja, tá? Então você tem aí que sempre que você encontrar na aula, no livro digital, no simulado, nas questões, no sistema de questões, na leitura da lei, na leitura de gabaritos de provas anteriores, sempre que você se deparar com uma tese, pega essa tese com carinho, como se fosse uma pedra filosofal. Diga-me, o que você vê? E você vai no seu VAD, olha o artigo, olha a súmula, lê com carinho. Você não precisa decorar nada, tá tudo no VAD. Mas se familiarize com a tese, fique íntima da tese, para chamá-la de vem cá, meu querido, no dia da prova de segunda fase, tá bom? Então tá aí, primeiro contato que vocês têm com o 55 do artigo 5º da Constituição, contraditório e ampla defesa, já caiu 1000 vezes na segunda fase. E agora já tá aí, no teu colo, pronto para cair de novo e marcado por você. Professor, seria possível um enunciado de segunda fase, que é um desses que você vai fazer, um enunciado de segunda fase, que fala, o réu foi citado, e a peça não ser resposta à acusação, o que vocês me responderiam? Eu não sei se sou a pessoa certa para responder isso, Harry. Eu já adianto. Claro que pode acontecer isso. Quem disse que o examinador da FGV é proibido de escrever citação na peça, sendo que a peça a ser feita é outra? Depende do quê? Eu não sei, senhor. Depende de qual é o último ato processual do enunciado. Daí que ele foi citado, já teve audiência. Então não fique bitolado na palavra citação.
ela pode aparecer como o último ato do processo, vai cair para você resposta à acusação. Ela pode aparecer não sendo o último ato do processo, a peça a ser feita é outra. Tá legal? Muito bem, bora lá. Depois da citação, resposta à acusação, só faça essa peça se a citação for o último ato processual do enunciado. Muito bem. Vamos agora